pareceu bem a Dário, outros falam Dario, né, constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, de que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e dito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pela qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
eternamente para sempre. O teu Deus, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tendo cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém. O Russell Shedd, enquanto ele era vivo, ele dizia assim, que o pregador, ele não pode ficar constrangido em ler um texto longo para pregar, porque como todo pregador, ele corre o risco de não pregar bem, e se ele não pregar bem, só a leitura já valeu a pena. Então eu estou tranquilo essa noite, amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar nesse texto. Eu creio na integridade, eu creio na integridade. Eu convido a você que não pôde participar das nossas reuniões dentro desse tema, eu convido a você a visitar o nosso canal no YouTube e sondar, ouvir, assistir, desde a primeira preleção com o pastor Leidiel, tratando sobre aquelas duas mulheres que chegaram diante do rei Salomão. Acompanhe a nossa sequência e, em especial, terça que vem, eu gostaria que você se planejasse a estar conosco e trouxesse mais alguém, porque nós falaremos a respeito de integridade e cidadania. Nós estamos há poucos dias em contagem regressiva às nossas eleições, e a igreja tem sim algo a dizer, a igreja a respeito desse contexto, e eu gostaria muito que você estivesse. Traremos algumas informações muito relevantes do que está acontecendo ao redor do mundo. Às vezes a gente, quanto crente, ficamos quase que alienados do que está acontecendo no nosso país. Você precisa estar terça que vem para você ouvir algumas coisas arrepiantes de que você precisa saber para tomar a sua decisão com consciência. Eu creio na integridade. O texto de hoje nós estaremos falando sobre o tema frutos da integridade. Frutos da integridade. É importante você, antes de qualquer coisa, entender de que como um cristão, como uma cristã, integridade na sua vida não é uma opção. Integridade na sua vida não é uma alternativa. Todo o nosso encorajamento de provocar a você, de despertar a você, a dar atenção à integridade, em nenhum momento nós queremos que você entenda que nós estamos querendo te convencer de que você tem alguma alternativa de não ser íntegro. Você precisa entender de que as realidades da vida cristã, você precisa entender que as virtudes
virtudes do reino de Deus são virtudes que consistem não em uma opção, mas em sua natureza. Assim como aqueles que estão ligados à videira. Este ramo ligado à videira, ele não tem alternativa a não ser dar fruto segundo a raiz desse tronco. Ele não tem uma outra alternativa a não ser reproduzir a mesma natureza da raiz. Nós estamos em Cristo, portanto, nós não temos alternativas de viver uma vida a não ser amar. Nós não temos uma alternativa a não ser perdoar. Não importa o quanto nós seremos desafiados a perdoar, a amar, a termos compaixão, a termos misericórdia, você precisa entender que essas realidades não são um adereço. Não é um acessório, não é algo que você deve escolher ou não escolher. Você precisa entender de que essa é a sua natureza. Assim como a natureza dos peixes são nadar, assim como a natureza das aves são voar, a nossa natureza é amar, a nossa natureza é ser santo. Há muita gente que pensa que a nossa luta é que nós somos pecadores lutando para ser santo. Não! Você sabia que não existe na Bíblia, em nenhum lugar no Novo Testamento, Deus chamando a igreja de pecadores? Você sabia que não existe nenhum lugar na Bíblia Deus chamando a igreja de pecadores? Deus sempre chama a sua igreja de santos. É os santos que estão em Filipos, é os santos que estão em Coríntios, é os santos que estão em Éfeso, santos, santos e justos. Então você não é um pecador querendo ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Então muda a perspectiva, porque a nossa natureza é de ser santo, a tua natureza é de amar, a tua natureza é de ser íntegro. Então você precisa entender que o nosso esforço aqui é para que você viva a vida de maneira que você não lute contra a tua natureza. Você precisa entender de que o esforço das Escrituras, o esforço desse altar, é para que você lembre e você viva a partir dessa convicção de que você é íntegro, que você é íntegra e que você não vai abrir mão disso. E qualquer tentativa de não viver a partir dessa realidade é a mesma coisa de uma ave estar às alturas e ela dizer: a partir de agora eu não vou voar mais, eu vou andar. E ela para de acionar suas asas. Quando eu e você tentamos viver a vida fora dessa natureza, nós estamos atentando contra a nossa vida. Então lembre-se, integridade não é a sua opção. O capítulo 6 de Daniel é um capítulo que salta diante de nós alguns frutos que você colhe quando você vive a natureza da integridade. O capítulo 6 de Daniel é um livro iluminador a respeito de algumas marcas que acompanham aqueles que vivem a sua consciência de integridade. O capítulo 6 de Daniel é um capítulo esclarecedor, dizendo o que você vive, que tipo de nível você vive quando você adota a integridade como seu estilo de vida, como seu jeito de ser. A primeira coisa que aparece nesse texto, algumas características, algumas qualidades, alguns fatores que fazem parte da narrativa concernente a Daniel, no capítulo 3, e aqui eu penso e creio que seja o primeiro fruto no texto que nos convence que todos aqueles que são íntegros vivem este fruto. Todos aqueles que são íntegros vivem essa realidade. É que no capítulo 3 o texto fala que Daniel tinha um espírito excelente. Quando você decide viver a sua natureza de integridade, você colhe o fruto de um espírito excelente.
Você vive uma vida não a partir do tá bom. Você já viveu isso ou não? Você já viveu diante de uma realidade que você poderia melhorar, a situação poderia ser melhor, aí você diz bem assim está bom. O tá bom é o grande vilão da nossa espiritualidade. Aqueles que vivem a integridade, o seu estilo de vida não é um estilo de vida aquém do que ele pode viver. Você observará desde o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, no capítulo 6, o tempo todo a Bíblia está querendo nos convencer de que Daniel sempre está em uma posição de destaque. Daniel sempre está em uma posição de destaque. Quando eles são então saqueados de Jerusalém, de Judá, e eles são trazidos para a Babilônia, o rei manda pegar os inteligentes para se apresentar diante dele. Então esses homens deveriam passar por um tratamento de sorte que deveria chegar diante do rei na sua melhor forma. O texto fala de que Daniel e os 3 se destacam. O texto fala que o rei vai ter um sonho, e nesse sonho ele pede a interpretação, ninguém dá. Então há um veredito de morte para todos os sábios entendidos do reino, porque não tinha dado interpretação. O texto fala que Daniel se destaca. De repente vem um dedo escrevendo em uma parede, e ninguém sabe o que é aquilo, e o rei fica perturbado. O texto diz que Daniel se destaca. Você percebe que o tempo todo Daniel está se destacando. Por quê? Porque este homem, ele é movido por um espírito de excelência. Eu quero nesta noite perguntar ao teu coração: você é movido por qual espírito? Você é movido por qual espírito lá dentro da tua casa? Você é aquele homem que diz assim: olha, eu já pego boi, já está pegando boi, porque eu estou pagando conta, está pegando boi, porque eu já estou colocando comida aqui. Se quiser diferente, se gostar, come muito, se não gostar, come pouco. Se você é daquela pessoa que nega viver o máximo do seu potencial, se você é aquela pessoa que nega viver aquele nível, aquele clímax na sua vida, então você está comprometendo a sua integridade. Porque aqueles que são íntegros, eles são movidos pelo espírito de excelência. É esse espírito que te move nas suas agendas. Quando você pensa na nossa reunião, então você pensa na pontualidade do nosso culto. Você pensa com o espírito de excelência, ou você pensa assim: qualquer hora que eu chegar, está bom. Quando você pensa nas decisões do reino de Deus, com qual espírito você está pensando? Você está pensando naquela mentalidade do mínimo, naquela mentalidade assim, eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu estou pagando as minhas contas, eu estou na igreja, eu não estou fumando, não tenho nada. Sabe uma coisa? O jeito que eu estou aqui está bom demais. Qual é o espírito que está assoprando as velas da tua história? O texto fala que todos aqueles que vivem a natureza da integridade, esse homem é movido pelo espírito de excelência. E eu gosto do que Marcelo Gomes, um pastor, escritor, ele vai dizer assim: a excelência é mais um compromisso do que uma conquista, é mais um caminho do que uma chegada, é mais um conjunto de esforços que uma facilidade, é mais uma questão de caráter do que um talento pessoal. Eu quero que você pegue essas 3 palavras. Excelência tem a ver com compromisso. Sim, excelência tem a ver com esforços. Não pense que você será alguém excelente sem nenhum sacrifício.
Não pense que você será alguém movido pela excelência se você não estiver disposto a fazer renúncia. Não pense que você será um marido excelente se você não decidir procurar excelência em aconselhamento, em ler livros, em participar de grupos. Não pense que você será um cristão de excelência se você não tiver uma prática além do ordinário. A excelência não é fácil, não há facilidade na excelência. Agora veja que você precisa atentar de que eu e você estamos sendo ameaçados pela mediocridade todo dia. Eu e você precisamos encarar de que a mediocridade nos ameaça em todos os níveis da nossa vida. Eu fui profundamente tocado em uma experiência que eu tive de um curso de liderança avançada. E nesse curso, o professor preparou a sala nos primeiros 20 minutos. E passaria um vídeo do John Haggai, um homem visionário, extraordinário. E esse vídeo, o nosso professor disse: o vídeo que vocês vão terminar de assistir, ou que vocês irão assistir, é um vídeo que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Não procure esse vídeo na internet, porque não há em nenhum outro lugar. Ou seja, essa será a única oportunidade que você terá para ver esse vídeo. Então nós ficamos todos assim, boquiabertos, e só respirávamos. E lá veio a pregação do John Haggai, 20 minutos. Eu nunca fui tão sacudido com 20 minutos, com uma pregação. O John Haggai é um artesão das palavras, palavras cirúrgicas. E ele veio com o tema, a ameaça da mediocridade. E ele veio dizendo, por que você vai se conformar em ser a luz de uma vela, se você pode ser um farol incandescente? E ele foi destruindo, demolindo, desconstruindo toda essa cultura de mediocridade que a gente vai alimentando. E ele veio desconstruindo, e de repente ele termina com 3 pontos dizendo, eu vou lhe dar um caminho para você vencer a mediocridade. E o primeiro conselho que ele deu, eu anotei no meu coração e eu nunca mais esqueci. Ele diz, se você quiser vencer a mediocridade, você precisa considerar, encarar a mediocridade como pecado. Aquilo saltou diante dos meus olhos como um impacto transformador, porque veio diante de mim a parábola dos talentos, em que o Senhor trouxe 5 talentos, entregou para algum, trouxe 2, entregou para o outro, e trouxe 1, entregou para o outro. Na prestação de conta, o 5 multiplicou para mais 5, o 2 multiplicou para 4, mas aquele que recebeu 1, ele não fez nada. Ele não pecou no sentido de adultério, ele não pecou no sentido de fazer qualquer outra criminalidade, mas o texto fala de que ele devolve exatamente a mesma medida em que ele havia recebido de Deus. Então aquele senhor vai dizer bem assim para ele, pega esse servo inútil e lança nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Eu me pergunto, meu Deus, este homem, sabe qual foi o mal deste homem? O mal deste homem foi a mediocridade. Deus leva a sério a mediocridade. A integridade é algo que você precisa deixar fluir em você, porque a integridade te leva à excelência, e a excelência é o antídoto contra a mediocridade. É na excelência que você diz não à mediocridade. Daniel é alguém que está vivendo a totalidade da sua intimidade com Deus. Daniel é alguém que está vivendo a excelência da sua relação com as pessoas. O que eu quero nesta noite dizer ao seu coração é de que quando você firma a decisão de viver uma integridade, a excelência é o seu padrão de vida, e a mediocridade não amarrará os teus pés nessa caminhada.
Não existe nada mais destruidor do que um cristão medíocre. Não existe nada mais terrível do que um casamento medíocre. O que eu quero te falar esta noite é que Deus te deu uma mulher, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos. Então, em nome de Jesus, se mova neles e para eles com espírito de excelência, de sorte que eles cresçam, de sorte que esse casamento melhore, de sorte que esses filhos melhorem, de sorte que aquilo que está à sua volta seja potencializado e seja extraído o seu melhor para a glória de Deus. Você me entende? Diga graças a Deus. A integridade me leva para o espírito de excelência. Eu não quero ser um pastor medíocre, eu não quero ser um homem medíocre, eu não quero ser um marido medíocre, eu não quero ser alguém medíocre. Eu quero ser movido pelo espírito de excelência. Aonde que eu colocar a minha mão, seja no aperto de mão, seja no abraço, seja num sorriso, seja qual for a minha intervenção, ali precisa estar o espírito de excelência, porque o teu Deus é excelente. O teu Deus não se move na parcialidade, o teu Deus não se move pelo meio tanque, o teu Deus se move por inteiro. Aonde que Ele coloca o pé, Ele está ali na sua totalidade. Se você me entende, diga glória a Deus. Agora eu quero que você entenda que muitas pessoas vão dizer: pastor, sabe por que eu não vivo a excelência? Porque a excelência, não tem como eu ser excelente. Olha a casa que eu estou, olha a cidade em que eu moro. O senhor não sabe como é que é o meu casamento, o senhor não sabe como é que é lá o departamento. Não, o senhor não sabe de nada, não tem como eu ser, eu dar o meu melhor, não tem como eu viver o nível elevado aonde que eu estou. Paul Tripp vai dizer assim, a mediocridade não é um problema de tempo, a mediocridade não é um problema de circunstância, a mediocridade não é um problema de recurso. Eu não sou excelente porque eu não tenho dinheiro, eu não sou excelente porque o que eu tenho na minha mão é pouco demais. Não. O problema não é de localização. Olha o país em que eu estou vivendo, olha a cidade que eu moro, olha a casa que eu moro. Não, a mediocridade, muitas pessoas justificam a sua visão anã aos poucos recursos que tem, ao lugar desfavorável que se encontra. O que eles não entendem é que mediocridade não tem a ver com lugar, tempo, circunstância. A mediocridade tem a ver com o coração. Alguém escreveu bem assim: não importa o tamanho do ninho, se o ovo é de águia. Não importa, você pode morar num casebre, você não precisa usar as melhores roupas, você não precisa ter o melhor sapato, você não precisa ter o melhor salário, mas o espírito de excelência pode te mover lá. Você não precisa ter o melhor sapato, mas no mínimo calçar um sapato limpo. Você não precisa ter a melhor marca de roupa, mas no mínimo ter uma roupa limpa. Você não precisa ter a melhor casa, mas no mínimo uma casa limpa. O espírito de excelência envolve-nos em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É possível ser movido pelo espírito de excelência. Você concorda com isso? O segundo fruto da integridade, no versículo 4, vai dizer de que Daniel, ele era fiel. O fruto da integridade é a fidelidade. O que eu aprendo aqui é de que a integridade produz um pacto de fidelidade incondicional permanente. Gente, você percebe que o capítulo 1 de Daniel, você vê Daniel migrando de Jerusalém para a Babilônia. Daniel continuou íntegro. Ele está agora no palácio, ele está agora na liderança, ele está agora em posição de honra.
Mas agora no capítulo 6, você vê Daniel na cova. Você vê Daniel numa sentença de morte. Mas você vê Daniel em um espírito inabalável. Você vê Daniel, um homem que ele não é regido, ele não é refém por aquilo que está à sua volta. Quando nós lemos a Epístola de Filipenses, como eu fui tocado por aquela leitura. Quando Paulo no capítulo 4 vai dizer, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu falei, meu Deus. Gente, você já parou para imaginar de que é possível você viver uma alegria incondicional? Você já imaginou isso? Você já conviveu com pessoas assim, que ela é de Veneta? Veneta é porque assim, você encontrou ela de manhã, ela estava mil maravilha. Uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre. Aí você encontrou ela tarde, ela estava bicuda. Você conhece alguém assim ou não? Tem gente que ela oscila. Eu fico imaginando a mulher que casa com um homem assim, um homem que casa com uma mulher assim, um cristão que é assim, um amigo que é assim. Você fica naquela apreensão. E hoje, ele está ou não está bem? Aquela coisa. Aí eu fico imaginando esse coração, que ele é ditado pela circunstância. Ele é ditado quando o salário veio bem, ele é ditado quando os amigos o aplaudiu, ele é ditado quando tudo à sua volta está favorável. Eu fico olhando, meu Deus, como deve ser triste quando essa pessoa é refém daquilo que acontece à sua volta. E Paulo está dizendo, gente, há um caminho que você pode aprender a se contentar, seja na fartura, seja na escassez. É tudo o que nós precisamos, porque quando nós chegamos no final do ano, então vem as tensões. Como será o próximo ano? Como será o próximo ano? Aqueles que são fiéis, são movidos por um pacto de fidelidade incondicional. Capítulos anteriores, você vai ver os amigos de Daniel, movido pela fidelidade, dizendo, olha, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha, mas se não livrar, fique tranquilo, a gente não vai negar. Olha que grandeza de alma, olha que grandeza de espírito. Independente do que vier, eu permanecerei fiel, eu permanecerei íntegro, eu permanecerei servindo as pessoas, eu permanecerei amando as pessoas, eu permanecerei fiel ao propósito, ao chamado, eu permanecerei sendo generoso, eu permanecerei fiel nas minhas ofertas, nos meus dízimos, eu permanecerei fiel nos meus conselhos, eu permanecerei fiel. Aqueles que vivem a integridade, eles colhem o fruto da resiliência. Aconteça o que acontecer, ele vai chorar, ele vai entristecer, sim, porque Jesus entristeceu, Jesus angustiou e Jesus chorou. Mas lembre-se que Paulo disse que ainda que triste, a alegria lá dentro será permanente, definitiva e duradoura. Meu amado, só o Evangelho pode fazer isso. A integridade te leva a viver essa fidelidade, esse pacto. Porque a fidelidade te leva a raízes profundas. Não, você não desiste. Não, você não se apequena. Não, você não negocia a sua perseverança só porque o vento foi erguido. Você não cede só porque os seus inimigos se levantaram. Veja que o texto fala que havia 120 presidentes, mais 2 príncipes, 125 líderes estavam contra Daniel, sem contar os leões. Mas lá estava Daniel, de cabeça erguida,
Deus está à procura de corações inflexíveis diante das adversidades. Sim, Deus está à procura de casamentos que não se rompem, de casamentos que não se quebram quando a crise chega. Sim, Deus está à procura de casamentos íntegros que colhem o fruto de um pacto incondicional de fidelidade permanente. Aconteça o que acontecer, eu não abandonarei esta causa. É Ruth olhando para Noemi, e Noemi dizendo: pode ir embora, Ruth, eu não tenho nada a te oferecer. Mas Ruth vai soltar um grito dizendo: Noemi, eu não te abandonarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde que tu fores, eu irei. Pacto de fidelidade incondicional, permanente. Isso é virtude daqueles que são íntegros. Precisamos de gente de fibra. É uma classe de religiosos que qualquer coisa abala a fé, qualquer coisa abala o fervor. O homem está 2.500 anos dentro da igreja, ouvindo sermões do evangelho, ouvindo o reino de Deus, e qualquer coisa o abate, qualquer coisa o faz ficar em crise, qualquer coisa lhe faz abaixar o nível do seu compromisso com Deus. Em nome de Jesus, seja tomado esta noite pelo avivamento de tua fidelidade, seja para com a tua esposa, seja para com teu esposo, seja para com a tua igreja, seja para com Deus. Seja íntegro e colhe o fruto da permanência, fidelidade. Essa geração que a gente precisa, essa geração de coragem, que mata a situação no peito e diz: vem, vem, porque daqui você não me tira. Vem, porque você é pequeno demais diante da raiz que há no meu coração para com meu Deus. É disso que nós precisamos. Esse fervor, essa fome de Deus, essa firmeza de amar a Deus, essa firmeza de amar a igreja, esse compromisso com o Senhor, inabalável. Inabalável. Eu fico imaginando Paulo, quando ele está despedindo da Ásia, e o texto fala que ele diz assim: eu não sei o que me espera, a não ser que me aguarde tribulações e prisões. Então assim, a única certeza que ele tinha é que amanhã o pau ia quebrar. O Paulo, qual é a sua perspectiva assim, rapaz? Para o ano que vem? Para o ano que vem, o que tem de açoite me aguardando não é pouco. O Paulo, tá bom, e 2020? 2020, se tiver sarado as feridas, vai vir mais. E 2021? Ih, rapaz, não, eu estou te falando. A única certeza que eu tenho é que vem tribulações e prisões. Aí a gente diz: cara, você está deprimido, hein? Você precisa procurar um médico. Mas você acha que isso deixava Paulo para baixo? Não. Ele tinha consciência de que aquilo que acontecia à sua volta não azedava o seu coração. Ore para os seus filhos. Setembro amarelo. Setembro amarelo, nós oramos aqui já esse mês a favor do suicídio no Brasil, do suicídio em Blumenau. Você ministra para os teus filhos. Ministra essa firmeza de caráter. Ministra essa consistência de compromisso. Tudo à sua volta pode estar conspirando a sua fé. Você não pode ceder. Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Agora o terceiro fruto, a integridade, ela produz a vitória do ser sobre toda a escravidão. Porque o texto fala que Daniel não tinha vício.
Daniel não tinha vício. E o que é vício? Vício é nada mais, nada menos do que uma escravidão. O texto está dizendo que a integridade de Daniel lhe deu vitória sobre tudo aquilo que poderia lhe aprisionar. A pergunta que eu faço a ti esta noite é: qual é a prisão invisível que está sobre você? Qual é os cadeados invisíveis que está aprisionando os seus passos, está impedindo o fluir de Deus de você? Quais são as amarras, quais são as correntes? Quais são os vícios que está comprometendo você ser a mulher que Deus te chamou para ser, de você ser o homem que Deus te chamou para ser? O texto está dizendo: aqueles que vivem em integridade, não haverá correntes, não haverá vícios capaz de escravizá-lo. Ele não será escravo da ansiedade, ele não será escravo de pecado, ele não será escravo do seu temperamento, ele não será escravo do passado, ele não será escravo de traumas, ele não será escravo da amargura, ele não será escravo da inveja, ele não será escravo de nada que pode lhe aprisionar. É a vitória do ser sobre toda a escravidão. Ele vai vencer o medo, ele vai vencer tudo aquilo que seja capaz de lhe amarrar. A integridade lhe dá esta graça, a integridade lhe dá esta bênção de você vencer toda a escravidão que possa querer neutralizar você. Em quarto, a integridade produz uma consciência que não acrescenta peso às suas dores. O texto fala de que Daniel não tinha culpa. Não tinha culpa. Eu vou te dizer uma verdade. Uma verdade. A Bíblia, ela é farta em nos dizer de que a vida será dura. Sim ou não? A vida é dura. Não espere facilidade da vida. Os embates, os enfrentamentos são pesados. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. A palavra aflições ali era o ato de você pisar uva no lagar. Era o ato de você colocar a azeitona na prensa para sair o azeite. O mundo é essa pressão contra nós. Agora preste atenção. Quando você decide viver uma vida de integridade, a integridade produz em você uma consciência de que a adversidade que você está passando não é por causa de pecado, de que o problema que você está passando não é Deus cobrando de você alguma coisa. Eu fico imaginando o pai do filho pródigo, quando aquele menino sai de casa abandonando tudo. Você não vê o pai arrancando os cabelos, dizendo, ai meu Deus, o que eu fiz? Ele foi embora porque eu não fui um pai dedicado. Ele foi embora porque eu não amei como deveria amar. Ele foi embora porque eu trabalhei demais, não dei tempo, não investi vida sobre o meu filho. Ele não fica batendo a cabeça dizendo, ele foi embora porque eu era carrasco demais. Ele foi embora porque eu era bruto, eu era sem educação, eu não tinha generosidade, eu não tinha misericórdia. Não, o pai não é movido por nenhuma culpa. Quando você vive a integridade, você não acrescenta dores, porque já basta a dor do sofrimento. Aí de repente você coloca essa pedra sobre você, acrescentando dores sobre dores. Jesus, ele passa o sofrimento, não é pensando assim, pai, o que eu fiz de errado?
O que eu fiz de errado? Que os meus melhores amigos estão me traindo, estão me negando. O que eu fiz de errado? De que os religiosos deveriam me apoiar. É eles que estão tramando a minha morte. O que eu fiz de errado? Por que eu estou sendo tão injustiçado? Não tinha esse acréscimo de dores sobre dores. Porque Jesus tinha uma integridade que gerava nele essa consciência, que ele tinha absoluta certeza que o propósito dessa adversidade poderia ser qualquer coisa, menos Deus pesando a mão, menos consequência de decisões erradas, menos consequência de pecado, menos isso. Poderia ser coisa da vida, poderia ser uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, mas eu não vou acrescentar dores sobre dores. Daniel não vai para a cova dizendo: ai, 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 o que aconteceu dessa vez? Meu Deus, por que eu estou indo para a cova? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus me desamparou? O que aconteceu? Será que o céu está de greve? Será que eu fiz alguma coisa que Deus está zangado comigo? Não, Daniel não é movido por essa culpa. Não há um peso sobre ele, não há mácula sobre ele, de sorte que lhe tornou a vida e as dores ainda mais pesadas. Eu já tive algumas situações na minha vida que, quando nós fomos submetidos a elas, eu averiguava a minha história, as minhas decisões, e dizia: Deus, por que isso? Até que um dia, Deus ministrou no meu coração a seguinte questão: se a situação que você está vivendo, você não é autor dela. Essa situação não é uma colheita de uma semeadura de decisões erradas, de escolhas erradas. Se você vive situações tal, descanse. Essa batalha não é tua, é de Deus. Pastor, e se o que eu estou passando é exatamente escolhas erradas? Se arrependa, volte-te para Deus, alinha-se com Deus e livra-se da culpa, porque Jesus levou sobre nós todos os nossos pecados e iniquidades e também as nossas culpas. Seja íntegro e seja movido por uma consciência de não acrescentar dores sobre as suas dores. Mas o texto fala que Daniel é alguém íntegro e ele colhe o fruto da permanência. O texto fala que ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia. O que eu acho lindo nesse texto é que o texto fala que Daniel começou a orar 3 vezes ao dia. Não foi quando ele soube da má notícia. O texto fala que ele orava como acostumava a fazer. Aí o texto fala que quando os inimigos de Daniel veio, encontrou ele orando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os problemas te alcançam, como que eles te encontram? Quando os teus problemas te encontram orando, eles são desarmados. Quando os teus problemas te encontram orando, você já venceu mais de 50% sobre eles. O problema é que quando os problemas chegam, eles nos encontram desapercebidos, eles nos encontram displicentes. Daniel foi encontrado orando, mas o texto fala de que ele acostumava fazer isso. A integridade te leva a você ser uma pessoa constante, a ser uma pessoa da continuidade. Você começou, você continua. Não é alguém que começa e para, não é alguém que fica no meio do caminho, no meio do processo. Você flui na bênção da continuidade.
A integridade produz a prosperidade em lugares e momentos improváveis. Quem diria de que Deus iria prosperar Daniel a partir da cova? Os inimigos levam Daniel para a cova pensando, vai morrer, está acabado. Mas a integridade faz com que você viva aquelas situações as mais adversas, mas a integridade te leva a ser prosperado em lugares improváveis, te leva a lugares inimagináveis. Eu quero que você comigo entenda de que a integridade produz um cuidado divino para tempos desafiadores. Decida viver a sua natureza de integridade. E você experimentará o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Você viverá situações em que o diabo vai querer te devorar. Você viverá situações em que você dirá, isso aqui é maior do que eu. Isso aqui é maior do que eu. Não, agora a minha história vai acabar. Olha a boca desses leões. Olha a pata, não é um leão, são leões. Não, o meu tamanho para esses leões é um enfrentamento desigual. Mas o texto está dizendo, meu filho, decida viver a integridade. Você vai ver o meu cuidado com você. Você verá a minha mão paralisando. Você verá a minha mão fechando a boca do leão. Você verá que o diabo vai tentar, mas eu lhe darei a tranquilidade de uma criança. Eu lhe darei a paz de uma criança diante de um adversário que está ao teu derredor, procurando ocasião para lhe tragar. Mas a tua integridade levanta uma barreira entre você e os piores momentos da sua vida. O diabo veio querendo devorar a vida de Jó. O diabo veio dizendo, agora eu destruo Jó. Agora eu destruo Jó. Mas o texto fala que Jó era um homem íntegro. Então Deus diz assim, olha, pode tocar em tudo, mas a vida de Jó você não mexe, porque há um cuidado divino para aqueles que vivem na integridade do Senhor. Jovem, moço, moça, senhor, senhora, você quer prevalecer sobre toda e qualquer circunstância, cultive a integridade. Cultive a integridade. Porque a integridade faz com que Deus lhe preserve das garras do diabo. Há muitos sendo destruídos, há muitos sendo demolidos, porque perderam a blindagem da integridade. Ele negociou em alguma área da sua vida, abriu brecha, aquele muro de proteção foi derribado, e de repente você vê essa história sendo diluída, você vê essa história sendo dissolvida pelos momentos desafiadores. Eu termino esta noite te dizendo, cuide da tua integridade, que Deus cuidará de você.
E Deus cuidará de você, e Deus cuidará do teu futuro, e Deus cuidará do que virá adiante. Uma coisa você pode dormir em paz, que em todas essas coisas você será mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que recebe esta palavra em nome de Jesus. Ficamos em pé. Há um cuidado de Deus para aqueles que não negociam a integridade. É disso que você precisa falar com Deus em suas orações. É disso que você precisa ocupar o teu coração. Cuide da sua fidelidade. Cuide do teu espírito de excelência. Cuide da sua consciência de pacto incondicional de fidelidade ao Senhor. Cuide dessa mentalidade de não gerar dores sobre dores. Cuide da permanência do espírito da continuidade. E então você viverá o cuidado de Deus. Aleluia. Você chega aqui esta noite e você fala: pastor, o que eu faço diante desta luta? O que eu faço diante desta casa que está esmoronando? O que eu faço diante do meu esposo? O que eu faço diante da minha esposa? O que eu faço diante desse desafio? Deus está dizendo bem assim com você: seja íntegro. Seja íntegra. Não se corrompa. Não se rebaixe usando as mesmas ferramentas que estão sendo usadas contra você. Seja íntegra no teu papel. Seja íntegra comigo. E então você viverá o meu cuidado. Vou descer nesta cova. Vou fechar a boca dos leões. Sairás desta cova para ser promovido para uma nova dimensão. Porque é isso que eu faço com aqueles que permanecem íntegros diante de mim. Tiro do cativeiro e coloco no segundo estado muito maior do que o primeiro, diz o Senhor, para aqueles que são íntegros diante dele em qualquer situação. Vamos orar. Encontre com alguém perto de você. Ore com alguém. Ore com alguém. Não ore sozinho. Encoste perto de alguém. Se você tiver liberdade, coloque a mão sobre o ombro. Se não, apenas pegue na mão dele. Ore para que esta integridade permaneça intacta. Porque diante das adversidades, tudo o que ele precisa é ser íntegro. Tudo o que você precisa é ser íntegro. Não precisa revidar. Não precisa vingar. Seja íntegro. Seja íntegro. Não precisa amargurar. Seja íntegro. Diante deste cenário, a tua parte é ser íntegro. Pastor, mas está doendo demais. Pastor, mas eu não mereço. Daniel também não merecia. Pastor, eu estou ouvindo que eu não mereço. Está doendo demais. Está me escarnecendo, está me desprezando, está sendo indiferente comigo. O que eu faço? Deus está dizendo: seja íntegro. Seja íntegro. Seja íntegro, que a minha mão vai mexer. Aleluia, aleluia.
Seja íntegro que eu vou te prosperar na próxima fase. O vento vai passar, eu vou te promover para lugares mais altos em mim, diz o Senhor. Ore por ele, ore por ela, para que Deus o mantenha na integridade, para que Deus o assegure na integridade. É disso que você precisa. É disso que você precisa. Cuida do detalhe. Seu amor é sobrenatural. As coisas me sinto especial. Deus está cuidando dos detalhes de mim. Seu amor é sobrenatural. As coisas me sinto especial. Em nome de Jesus. Quem sente o poder da palavra aqui? O desejo que você comunica aqui com algumas pessoas. Fala para 2, 3, 4. Diga assim para ele ou para ela: Deus vai honrar a tua integridade. Diga assim: Deus vai honrar a tua integridade. Deus vai honrar a tua integridade. Deus vai honrar a tua integridade. Ele vai honrar a tua integridade. Está cuidando de mim. Oh, glória! Os detalhes cuida de mim. Aleluia! Seu amor é sobrenatural. Aleluia! Que eu me sinto especial. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Aleluia! Aleluia! Você sabe como termina a história de um íntegro. Você sabe como termina a história de um íntegro. Você sabe como termina a história de um íntegro chamado José. Você sabe como termina a história de um íntegro chamado Daniel. Você sabe como termina a história de um íntegro chamado Jesus. Você sabe como termina essa história. Essa será a tua história em nome de Jesus. Essa será a tua história em nome de Jesus. Pastor, as minhas forças são pequenas. Pastor, os meus recursos são pequenos. Mas o poder da integridade sobre ti faz com que o maior está contigo do que está em qualquer outra situação e circunstância. Amém, queridos? Amém. Amém.